presidente da comunidade, companheiro Edinho, para conhecer aqui. Edinho, para trazer aqui a sua saudação, seu agradecimento aos amigos que atenderam o seu convite de estar participando com a gente também desta reunião. Mais uma vez, quero lembrar, será dado espaço para que você, morador, possa fazer o seu questionamento, a sua pergunta ao nosso deputado federal Sérgio Vidigal. Então já vai pensando em que você vai perguntar e fica atento também para não repetir a pergunta do companheiro. Como em todas as comunidades, ele está aqui hoje para ouvir você, morador. Edson Reis. Gente, quero agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. Sérgio, não tem isso. Deixa ele. Vai cumprimentar um por um primeiro. Deixa ele melhor. Até a meia-noite eu sair daqui, tá bom. Gente, eu quero agradecer a presença do deputado federal Sérgio Vidigal por ter aceito o nosso convite de vir aqui na comunidade. Eu tenho um assunto importante para falar com ele que aconteceu comigo sábado, né, Sérgio? Não sei se você está sabendo já, da Eco 101, isso. Eu queria que o senhor depois falasse um pouquinho sobre isso. E no mais, eu vou deixar a palavra para ele, porque quem tem para falar, na verdade, é ele e vocês, né? Perguntar qualquer coisa que tiver a fim de perguntar, sabe? Tem muita vaga aqui na frente, todo mundo está lá atrás, todo mundo comendo. Ô, Dudu, valeu, hein? Ó, agradecer o Carlinhos, eu tenho que agradecer o Carlinhos pessoalmente, o Carlinhos não costuma vir em reunião não, né, Carlinhos? Ô, Lúcio, tem cadeira aqui, ó. Tem muita cadeira aqui na frente. Rápido, Edinho. Convidar aqui também para a sua saudação o nosso deputado federal Sérgio Vidigal. Boa noite. Pessoal, ô Wagner, vai aqui, senta aqui. Senta aqui, ninguém tem um motivo, boa noite a todos. Eu quero, como de praxe, né, primeiro agradecer. E lógico que eu tenho dito que agradecimento tem que ser hierárquico, né? E aí, primeiro tem que agradecer a Deus por este momento, né, tão importante, nós estamos aqui reunidos. Agradecer a presença de cada um de vocês numa segunda-feira, né? Está todos aqui presentes, para mim é um prazer muito grande. E aí eu quero citar, entre os companheiros aqui, quero citar a nossa ex-presidente, né, a Nice, e saudar também o nosso atual presidente que me fez o convite. Sou muito grato e me sinto muito honrado pelo convite. Cumprimentar aqui ao nosso também presidente de comunidade, ex-presidente de comunidade também, o Adilson, saudar aqui a todos vocês, para mim é uma honra muito grande, e dizer que nós temos feito essas caminhadas, primeiro mais para prestar conta do mandato, né? Nós estamos exatamente há 5 meses do mandato do deputado federal, que o Espírito Santo me otorgou, e eu não posso esquecer que a sua outorga teve a maior parcela do município da Serra. Eu sou muito agradecido aos 161 mil votos que o Estado me deu e aos quase 100 mil que foi me dado pelo município da Serra. Então, tem um ditado que diz que quem toma conta tem que prestar conta e tem que dar conta. Então, eu vim aqui nessa noite, primeiro para ouvi-los, porque eu creio que a nossa conversa aqui não vai se ater exclusivamente à questão local. O mandato do deputado federal, nós estamos vivendo aí momentos difíceis do país, inflação, desemprego, uma economia que está muito estável, um país que tem uma política que nós estamos sofrendo muito pela crise, que é uma crise não somente econômica, mas uma crise ética também. Estamos ligando jornais todo dia, vendo aí corrupção, petrolão, o antigo mensalão, que também está totalmente ligado a tudo isso. E eu gostaria, antes de começar a prestar conta do mandato, aquilo que a gente tem feito, eu gostaria de ouvi-los, se alguém quiser fazer uso da palavra, alguma pergunta, não fique constrangido, porque nós temos uma democracia,
né, alguma crítica, eu estou aqui para ouvi-los e posteriormente vou respondê-los e aí vou falar um pouco daquilo que eu tenho feito no nosso mandato lá na Câmara Federal. Quero também saudar aqui o nosso ex-vereador aqui presente, o Rostão, agradecer aqui a sua presença, Rostão. Rostão foi vereador no período que eu fui prefeito no segundo mandato, né, e muito nos ajudou naquele momento difícil que a gente viveu lá atrás, né, porque teve um momento aqui na Serra, lá no início, que foi um momento que muita gente nem acreditava que essa cidade podia dar a volta por cima, né? E a Serra hoje, graças a Deus, é uma cidade que respeitada, virou referência a nível estadual e ninguém faz nada sozinho. E aí você também teve sua mão, sua participação, que foi fundamental naquele momento em que nós conseguimos reverter todo esse quadro da Serra. E lembrando que nós estamos carentes, né, também na Câmara, de vereadores do modelo que vocês eram naquela época, que votavam de acordo com o interesse da população. Vou aqui a palavra. Quem quiser se inscrever, com quem que se inscreve? Levantar a mão e pode perguntar o que quiser. Pode fazer crítica também, eu vim aqui para prestar conta e posteriormente falar um pouco daquilo que eu estou executando lá como deputado federal. Tá, por enquanto, obrigado e vou aqui abrir a palavra. E após o Edinho, gente, isso, obrigado, irmão, já identifiquei. Os próximos vão falando, você já pode levantar na mão, a gente vai identificando, e aí, como o microfone não é sem você vai ter que clicar para poder falar. Mas fique atento à pergunta do companheiro, para que a gente não repita a pergunta já feita, ok? Bom, Sérgio, primeiro eu queria perguntar sobre a lei da minoridade penal. Né? Eu soube que o senhor votou a favor, né? Não contra a minoridade, queria saber por quê. Outra coisa sobre a época, eu queria contar o que aconteceu, para ele entender melhor. Né? O governo federal deu a concessão para a ECO 101 no seguinte: ela entra, cobra da gente e não faz nenhuma obra durante 5 ou 10 anos. O contrato é esse. Só que a obra nossa importante é o controle industrial, o Sérgio até tentou na época, né, Sérgio, fazer mesmo, está fora do contrato. A ECO não faz esse controle. O governo federal vai fazer a obra, depois dá para a ECO 101 cobrar da gente. A cidade de Pomar, que está ali já também há anos parado, ela também não é dela, seria da ECO, do governo federal também. O governo federal vai fazer a obra, depois dá para a ECO 101 também fazer a obra, para cobrar da gente também. Então, Sérgio, eu queria saber assim, como que a gente consegue fazer, o senhor como deputado pediu uma abertura de processo contra essa empresa, contra o governo federal que fez isso, né, os capixabas, porque eu acho um absurdo. E agora, para piorar, ela está tentando calar o movimento popular. Eu e mais 5 comunidades estamos proibidos de fazer qualquer coisa contra ela. A gente... 10 comunidades, eu sou 5, olha só, não podemos fazer nenhuma manifestação, nem na empresa, nem na BR, com multa de pagar 250 mil por hora, chegando a 5 milhões. Isso é um absurdo. Quer dizer, o movimento popular agora não pode se defender. Então, quem tem que nos defender agora são nossos representantes, que são vocês, deputados, senadores. Queria até tentei falar com o Ricardo Ferraz, não consegui. O senhor que tem contato podia pedir a ele. Então, eu queria essa ajuda de vocês, com a bancada federal, marcar sua reunião, porque não é só a gente, não. Aracruz, Linhares, quem mais? Jacupemba, todo mundo está nessa briga. Então, eu queria assim, marcar uma reunião com todo mundo, com a bancada, para ver se não consegue barrar esse contrato, porque o que a gente quer mesmo é parar. A gente não quer pagar pedágio enquanto não fizer duplicação, porque eu não acho justo. A ECO 101 fez duplicação, viaduto, ciclovia, não fez nada. E a gente está pagando caro por isso. Ontem eu fui em Santa Teresa e paguei R$8, ida e volta. Para quê? Uma pista que já estava pronta. Nós já tínhamos pago há muito tempo. Então eu queria que o senhor falasse isso, e eu queria, na verdade, que o senhor defendesse a gente lá na Câmara. Eu queria escutar o senhor falando da ECO lá, falando que isso é um absurdo, que está acontecendo no movimento popular. Eu queria isso, porque eu ia estar muito feliz vendo o senhor fazer isso lá. Tá bom? Obrigado, companheiro. O companheiro levantou a mão também, por favor. O próximo já pode ficar atento aí, tá? Só levantar a mão para a gente poder verificar. Prepare a sua pergunta.
Boa noite, nosso deputado, né? Satisfação. É bom quando a gente pode votar em alguém que a gente conhece, que a gente tem a liberdade de conversar, de falar. Eu só vou aqui, gente, não é nem repetitivo, não. É reforçar a fala do Edinho. Olha só, segunda-feira nós fomos intimados a comparecer no Ministério Público Federal. Eu, Giana, Nau e mais outros líderes comunitários que fez a primeira manifestação. A audiência era 3 horas da tarde, nosso deputado, com a ECO 101, Ministério Público, MTT, o DENIT e a empresa Contec. 3 horas da tarde. A ECO, 1 hora da tarde, protocolou esse documento, impedindo que a gente fizesse uma manifestação no dia 17, 6 horas da manhã, que é ilegal. Agora, eu não sei se aqui quem mora em Bela Vista vai me corrigir. Quando a gente passa o viaduto vindo da Serra para descer para Bela Vista, tem um barranco ali de todo tamanho. Aí nós pedimos ali, a presidente de São Domingo, pediu ali um corrimão, né? O guarda-meio. A ECO falou que não precisa porque ali é linha reta. Cidade Continental ali, Continental aqui na Serra, pediu um semáforo ou uma passarela, deputado. A ECO falou que não é do espaço dela, que a NTT que tem que liberar. Ali, Bairro Branco, todo mundo sabe, direto está morrendo gente ali para atravessar para ir para Pitanga ou vice-versa. Sábado retrasado mesmo teve uma morte ali. Também não precisa porque não é da competência dela. Então, assim, quem que é de competência da ECO? Quando foi dada a ordem de serviço para fazer o viaduto, o senhor ainda era prefeito, né? Ou alguém da Dilma deu a ordem, então não se cumpriu. Agora se disse assim, ó, dia 10 de maio vai começar a pedagem. E começou. Aí agora vocês estão vendo a ECO mexendo ali em frente à CVC ali, aí vocês já sentiram o preço, né? Porque tudo que a ECO fazer, ela tem direito de dois, o contrato é assim, ou ela aumenta o tempo ou ela aumenta a pedagem. Então ela achou melhor aumentar a pedagem que ela recebe logo, entendeu? Por isso que ela está mexendo ali em frente a CVC. Tudo que ela fazer é assim, e quando você vai procurar, ela fala assim, procura a NTT. Sabe onde a NTT funciona? Dentro da ECO 101. Como é que o fiscalizador cobra o gestor? Não tem como. Então, se eu puder reforçar, e todos aqui estão convidados, sexta-feira, lá em Laranjeiras, no Centro Comunitário Laranjeiras, às 19 horas, com audiência pública. ECO 101, Ministério Público, o DENIT, todo o movimento, tá? Prefeito, deputado, o senhor está convidado, intimado a comparecer às 19 horas lá no Centro Comunitário Laranjeiras. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigado pela colaboração. Pergunta aí ao seu companheiro Edinho. No próximo aí, por favor, temos aqui Salmo, será daqui a pouquinho o companheiro Salmo. Nice, vamos lá, Nice. Boa noite a todos. A pergunta que eu tenho para fazer para o nosso deputado é uma pergunta, né, questionada por todos nós, principalmente quem não tem plano de saúde. Como o senhor disse, o senhor teve aqui no estado 161 mil votos e 100 aqui no nosso município, 100 mil votos. A gente sabe que saúde não está ruim só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Então a situação é crítica. Então eu quero saber do senhor, como deputado federal, o que o senhor tem feito para viabilizar essa situação da saúde? Como é que está, o que pode ser melhorado, o que o senhor pode estar fazendo para estar melhorando essa situação? A questão de emergência, você consegue ser até atendido, chegar morrendo aí em qualquer hospital, mas quem precisa de exames, consultas especializadas, está muito tenso. Eu acredito que o Espírito Santo, a situação é crítica em relação a muitos outros estados. Obrigada. Obrigado, companheiro, por favor. Isso, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer. Eu chamo você de doutor Sérgio, você sabe disso, né? Essa varinha não parou ainda. Você é prefeito, você é deputado, poder do Estado, futuramente, se Deus quiser. E você sabe, quando eu falo, eu lembro quando eu falo para você vai ser prefeito da Serra um dia.
Há quantos anos tem isso? Você era médico ainda e ninguém sabia. Eu conheci você e falei com você. Você vai ser o prefeito da cidade um dia. E você chegou lá. E você vai ser a primeira bonita. É um prazer encontrar você de novo. Um pouquinho mais magro, né? Continuo esperando você na minha casa com mais um almoço, se Deus quiser um dia, quem sabe, não demora muito, né? E a pergunta que eu quero te fazer, é o seguinte: o que você pode fazer pela educação, pelos professores, que eu tenho um filho que é professor, e não é só pelo meu filho que eu estou falando, é pela juventude do Brasil, pelos professores do Brasil, de modo geral. Eu não estou falando só dos professores da Serra. Eu estou pedindo, deputado federal Sérgio Vidigal, para que olhe com muito carinho e peça aos seus amigos que olhe pela educação do Brasil. Porque se tem tanto delinquente na rua, é porque falta educação, falta professor capacitado, falta salário para os professores, e falta cuidado com o jovem, falta lei para proteger as crianças, falta lei que tire as crianças da rua, falta lei que os pais possam corrigir os seus filhos, não espancando, não judiando, mas que os pais possam corrigir os seus filhos igual eu corrigi os meus, igual você corrigiu os seus, igual o Edinho que corrige a filha dele, igual todos os pais que estão aqui estão tentando educar os seus filhos, mas sem salário de professor, sem professor capacitado, e sem verba federal, sem escola capacitada, a educação não vai em frente. E se a educação não vai em frente, o Brasil também não vai em frente. Porque o futuro do Brasil é as crianças que estão vindo agora, as que estão crescendo agora. Talvez quando eu tiver velhinha, você não tem neta ainda, né? Eu estou com 60 anos, não tenho neta ainda. Mas eu estou pedindo, não é pelos meus filhos que já são formados. Os dois já faculdade, já fez mestrado, está pensando em fazer doutorado, se Deus quiser vai chegar lá. Mas é com luta, doutor. É com muita luta, não tem apoio. Então eu gostaria de ser ouvir muito sobre a educação. Procure seus amigos. Eu sei que seu coração é muito grande. E um dia você vai chegar para mim e falar: neném, o pedido que você me fez lá em Jardim Bela Vista, na Camila Festa, eu estou trabalhando por ele. Igual você falou comigo um dia, quando você ganhou a primeira vez prefeito da Serra, você falou comigo lá em frente à prefeitura: ei, vem cá, eu estou trabalhando pelo seu bairro. Você lembra muito bem disso. E assim, doutor Sérgio, eu quero pedir ao senhor que eu olhe com muito carinho sobre o meu pedido. Tá bom? Obrigado, companheira Neném. Salve dos aposentados, por favor, vem cá, próxima pergunta. Mais alguém para fazer uma pergunta depois do salve, por favor? Levanta a mão. Vamos lá, Salve. Adivinha que pergunta eu vou fazer para o professor? Esse homem que vinha das coisas, sabe? Doutor Sérgio, a partir do dia 1º de março para cá, o coitado do trabalhador, que mulher faleceu, a esposa tem direito só a 50% da pensão desse homem, ou vice-versa. Eu estou trabalhando para que, se Deus me tirar, Deus deixar uma pensão para minha esposa, para minha família. Você também, todo trabalhador pensa isso. Agora, é uma verdadeira sacanagem com o trabalhador. Eu atendi uma mulher de Vitória, ela foi lá no gabinete do vereador Brasil. O marido dela ganhava 2 salários mínimos e ela ficou com 1 salário e com 69 anos de idade. Eu quero dizer para você que já chegaram gente perto de mim falando que está passando fome, porque o marido faleceu e ela ficou só com 50% da pensão. Eu não sei ainda se já está tudo assinado e precisado pela Dilma, essa infeliz que traiu o povo brasileiro. Traiu o povo brasileiro. E eu acredito que o partido que defende o direito do trabalhador não pode fazer parte dessa corja. Ela vai mudar. Eu fico me atendo.
todos os dias. Na porta da minha casa parece um pronto-socorro dessa época agora, porque no seu não juntava muita gente, não chegava, atingia e ia embora. O pessoal reclamava. Estou passando fome. Diminuiu o meu salário. E eu dizia, eu vou marcar uma conversa com o doutor Sérgio, se for preciso, com a bancada do Estado do Espírito Santo, para fazer esse pedido. Se ainda não foi nada assinado, porque acho que ainda está em medida provisória, pelo amor de Deus, vão derrubar isso, ela vai vetar e que volte para cá um partido que defende o trabalhador desse país. Tem que dar valor, porque os senhores de cabelos brancos, as senhoras que lutaram pelo Brasil um dia melhor, hoje está passando fome. Que bom que nós elegemos você, porque temos direito e a confiança e a amizade de chegar perto de você e reclamar. Você hoje é o pai do povo da terra. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Mais alguma pergunta, gente, por favor? Alguém para levantar a mão, fazer alguma pergunta? Antes de passar para as respostas, tá? Mais alguma pergunta? Então vamos ouvir aqui as respostas e também um pouco do mandato do nosso deputado federal, Sérgio Vidigal. E Cláudia, tudo bem? Eu tenho dito que meu amigo não vai me deixar mentir, aos tantos que ele é mais ou menos meu contemporâneo na política, como a sociedade avançou e está antenada na política nacional. Isso serve até de exemplo para a classe política, que pode estar achando que com meia dúzia de conversa vai enganar as pessoas mais. Né? Então, eu fiquei impressionado. Dia de Arnaldo Serrano, uma senhorinha me perguntou, falou comigo sobre a carga tributária. Né? Então, assim, você vê como é que a população está antenada, está discutindo, está querendo o resultado, porque o que nós precisamos, na verdade, não é uma política de favor para o povo, é uma política coletiva para a sociedade. Porque, às vezes, o que é direito nosso, na política, vira favor. Né? O que é direito do cidadão à saúde, marcar a consulta, né, já virou um favor. Então, o emprego, que é direito do trabalhador, para conseguir, tem que buscar alguém que pediu um favor. Né? Aliás, no Brasil, quem mais emprega não é o Sistema Nacional de Emprego. Quem mais emprega é o amigo. O amigo emprega mais do que o Sistema Nacional de Emprego. Uma indicação de um amigo é mais fácil você conseguir emprego do que o encaminhamento pelo Cine. Né? Então, isso mostra a deterioração da estrutura política desse país. Isso não é só aqui na Serra, isso é no Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço algumas perguntas e que as pessoas estão antenadas no processo. E eu queria iniciar aqui, talvez a pergunta mais complexa, né? Foi do Edinho. Antes, Edinho, de falar sobre a lei da redução da maioridade penal, eu quero dizer para você que a semana retrasada, o ministro do Transporte, ele esteve aqui no Estado, ele teve uma audiência pública lá na FINES, e a NTT também estava lá para poder falar sobre a ferrovia que liga Vitória ao Rio de Janeiro. E naquela oportunidade, eu conversei com ele, porque nós tínhamos conversado a bancada já no gabinete dele sobre a questão das concessões de rodovia, porque o governo federal vai continuar fazendo concessões de rodovias. Né? Você sabe que tem várias rodovias que estarão entrando em licitação, inclusive a BR-262 é uma também que estará entrando em licitação aí nos próximos meses. E nós conversamos sobre esse assunto, e aí eu comentei com ele que eu precisava de uma audiência com ele, porque por que eu falei isso? Porque o que está acontecendo com as concessões? A concessão é feita pelo governo federal, mas por onde que passam as rodovias? Pelos municípios. Elas passam pelos municípios. Não tem uma rodovia que não passe pelo município. E tem alguns municípios que ela passa exatamente cortando a área urbana, que é o mais complexo. E não se ouve o município na hora de se fazer a concessão. O município não participa de absolutamente nada. Ele só sabe depois que a concessão está feita pelo governo federal. E aí eu falei com ele que eles estavam tomando uma iniciativa de apresentar um projeto de lei obrigando que as concessões também têm que participar do Conselho, como participa do DENIT,
como participa a MTT, como participa o Ministério do Transporte, também a participação do município no processo. Porque o município, nós só sabemos o que está passando aqui, mas eu tenho participação nítida e pedir a cópia da concessão. E eu tenho, inclusive, a cópia da concessão na mão, e o que está compromissado, na verdade, da concessão, no primeiro ano deles, e segundo ano, é brincadeira, é quase nada. A duplicação, ela só está pactuada no segundo ano para fazer uma parte lá em Cônia e uma parte aqui em Fundão. Né? É o que está pactuado para o segundo e para o terceiro ano. No primeiro ano, é somente umas vias laterais, né, que foi pactuado. E algumas passarelas. Aí o que eu fiz? Eu não sabia nem da audiência pública, eu vou estar lá presente. Eu liguei para o gabinete lá em Brasília e marquei para a semana que vem, na quinta-feira, uma reunião da Associação de Moradores com a ECO. Eu estarei junto na reunião. Você tinha feito o pedido, eu tinha feito o pleito, e eu liguei diretamente hoje liguei diretamente e eu me marquei para quinta-feira da semana que vem uma reunião com a ECO 101, e evidentemente eu pedi que fosse o DENIT também nessa reunião. Mas estarei presente na reunião de sexta-feira, vou estar presente lá também como representante, não só da Serra, do Estado, que a BR não corta só a Serra, a BR corta o Espírito Santo todo, ela corta desde Pedro Canário e vai até lá, depois da Apiacá, né, passando em Poço do Sul. Então são mais de 400 quilômetros cortando o nosso estado. Então eu queria dizer que eu já marquei a reunião e estou preparando um projeto para exigir que quando ela cortar a concessão, corta o município, tem que ouvir o município. Nós não podemos simplesmente passar por aqui, porque aqui na Serra, por exemplo, o nosso grande problema é que a obra do contorno não ficou pronta, né? Porque o nosso sonho é que o contorno fique pronto e tire essa BR hoje da cidade da Serra. Ela foi importante no passado, né? Mas hoje ela é um atraso para o município. Primeiro que ela divide o município em duas partes. E todo mundo vai observar que a parte pro litoral tem mais valor do que a parte do mestre Alba. Né? Ali, da própria BR mesmo, se você for na Laranjeira, o terreno do lado de cá é um preço, do outro lado da rodovia é outro preço bem menor. Então ela divide a serra e dificulta a integração da cidade. E ela acaba nos tirando cara de cidade, porque quem passa pela serra não sabe onde fica de fato a serra, a cidade. Parece que é vários municípios ao entorno dessa rodovia que corta mais de 40 quilômetros do nosso município. Então essa obra do controle inercial é fundamental. Pena que é atrasado demais, não sei se você sabe, quando nós temos o nosso planejamento estratégico 99 para 2000, nós planejamos o controle inercial. A Petrobras, com o gasoduto de Cacimbas, a contrapartida dela foi fazer o projeto do contorno, e nós encaminhamos o projeto tanto para o Ministério do Transporte, como depois com o Arthur Gaúcho subir, nos pediu a cópia do projeto e entregamos a cópia do projeto ao governador. Quando fez a licitação, o governo do Estado assumiu o compromisso de fazer a obra do contorno. Inclusive já foi licitada a obra, já foi feita a primeira etapa da licitação, que é o projeto, e começa a segunda etapa da execução. O dinheiro, o recurso é do governo federal, são mais de 200 milhões de reais do governo federal para poder executar aquela obra, né? Uma obra que realmente vai ser muito importante, não só para melhorar a nossa cidade, porque eu não sei se você tem conhecimento, quando nós mandamos o projeto, nós fizemos um novo projeto da BR, transformando numa grande avenida, né, que será chamada Avenida Mestre Álvaro. Essa BR hoje vai ser chamada Avenida Mestre Álvaro. Nós fizemos do PDU que nós pudéssemos construir os prédios mais altos da cidade no entorno da BR. Porque a grande dificuldade hoje é trazer o desenvolvimento de Laranjeiras para a Serra. Né? E a BR acaba nos atrapalhando, porque se concentra tudo lá na região de Laranjeiras. Então, só quero informar que essa reunião está marcada e eu estou empenhado nisso, e dizer que o contrato, que a concessão que foi feito, não é fácil cancelá-lo, não é fácil, porque indiretamente ele está cumprindo aquilo que ele pactuou, só que ele pactuou muito pouco pelo valor do pedágio
E os investimentos, o tempo de investimento é muito lento. A duplicação da BR-101, ela tá programada para daqui a mais de 10 anos, da BR inteira. Então, não é um tempo curto. A expectativa que tinha é que pudesse a empresa investir para depois estar recebendo o pedágio. Mas ela está fazendo o inverso. Ela está usando o pedágio para depois fazer o investimento. Aí é fácil, né? Até nós poderíamos ser dono do pedágio desse. Né? Porque a expectativa era essa, ela investisse antes e compensasse o pedágio lá na frente. Ela tem aí, né, 20 anos para explorar e mais 20. Mas o comercial ficou fora porque foi pactuado dessa forma. Né? Tanto que nós defendíamos no final que pudesse incluir o comercial. Essa obra, daquele ponto crítico de Cidade Pomar, é uma obra que se arrasta desde 2000. Eu lembro que antes de sair do meu segundo mandato, nós fizemos um projeto e o DENIT fez a licitação. Quem ganhou a primeira vez foi a Pontec. A Pontec depois desistiu de executar a obra. Eles licitaram de novo para a Tracomal. A Tracomal iniciou e aí tem um problema muito sério, porque a obra precisa de recursos para ter começo, meio e fim. E eles não fizeram um orçamento para desapropriação daquele entorno. Né? E aí, o governo federal fazer desapropriação, você imagina quanto tempo isso gasta. Né? E até porque desapropriar uma parte da área, que inclusive é área pública, né? Porque tem umas casas que foram construídas em todo que é uma área pública. Então, realmente, parece que a Tracomal agora também paralisou. Né? E nós, na reunião que nós tivemos com a ECO, nós vamos pedir para ver se ela pode complementar essa obra. Né? Porque é muito pouco que está faltando ali para que se possa realmente terminar uma obra dessa. E lembrando que hoje a BR-101, nos acidentes de trânsito na Serra, onde se mata mais gente na Serra, em acidente de trânsito, é na BR-101. Né? A Serra hoje, do Espírito Santo, é a 6ª cidade do Brasil que mais mata gente em acidente de trânsito por 100 mil habitantes. E a Serra tem entre as 4 primeiras do Brasil, do Espírito Santo, aonde mais morre gente de acidente de trânsito. Aliás, o nome de acidente é até engraçado, porque acidente é uma coisa que é imprevista e inevitável. E no Brasil, o acidente, ele é imprudência, né? Porque ele é evitável e é previsível. Todo mundo sabe que se não botar, enquanto não botar aqui as passarelas, não tem gente morrendo atropelado. Né? Enquanto não se preparar uma sinalização correta, tirar essa BR daqui, nós vamos ter muito acidente de automóvel, de motocicleta, que hoje a maior causa de acidente de trânsito é com motocicleta. Então eu queria só informar os companheiros que eu estou atento, vi a decisão do juiz federal, achei um absurdo, e aí eu tomei a iniciativa de poder marcar a audiência e nós vamos estar na audiência dele, então eu gostaria muito que vocês também tivessem na audiência que eu vou fazer a semana que vem com a ECO 101. Em relação à redução da maioridade penal, eu acho que isso precisa de um pouco de explicação, porque, a grosso modo, todo mundo é a favor que reduza a maioridade penal, porque todo mundo botou na cabeça que reduzir a maioridade penal vai reduzir a violência. Se reduzisse a violência, realmente era uma boa coisa, somente fazer a redução da maioridade penal. Né? Mas eu quero lembrar, antes de falar da lei da redução da maioridade penal, quero lembrar das leis que são aprovadas no Brasil. A Lei Maria da Penha. E eu pergunto, reduziu a violência contra a mulher? Pois é. A Lei Seca, está aí aprovada, a Lei Seca está em 2009. Pega lá a estatística, vê se reduziu o acidente de trânsito com a Lei Seca. Porque hoje a maior causa de morte no trânsito são pessoas que estão fazendo uso ou de álcool ou de uma substância psicoativa. Né? Então, não é só fazer a lei. Nós precisamos combater o efeito, mas temos que combater as causas. Reduzir a maioridade penal por reduzir, nós vamos penalizar quem tiver mais de 16 anos, mas nós não vamos diminuir a quantidade de menores infratores ao longo do tempo. Porque, eu acho que a Neném falou aqui, porque o que acontece, enquanto se combater a causa, que é pela educação e também pela família, porque se os seus filhos vão se envolver com nada aos meus, é porque também os pais foram exemplo. Né? Porque os nossos filhos nos têm como ídolo.
Então, tudo que o pai faz, né, ou que o pai deixa de fazer como pai, acaba potencializando esse número de menores infratores que nós temos. Então, reduzir, penalizar quem tem 16 só e não trabalhar para reduzir a criminalidade, isso não vai resolver o problema. E se a gente for olhar, fazer estatística, quantos menores são abusados sexualmente, quantos menores que são vítimas de violência dentro de casa, quantos menores são vítimas de violência na rua, quantos menores que são abandonados pela família, quantos menores que não se tem escola para eles, altura para eles, quantos menores que não se tem uma saúde digna, você vai observar que tem muito mais menor sofrendo do que fazendo alguém sofrer. Então nós temos que ter o cuidado de combater a violência, mas também dar condição para cobrar a redução de criminalidade. Botar o menor na cadeia, isso é fácil. Agora, esse modelo de cadeia que nós temos aqui, que não recupera nem adulto, e todo mundo sabe muito bem que quando sai da cadeia, só são uma obra divina de Deus, ele sai pior do que entrou. Quando ele se converte, conhece a palavra de Deus, ele até muda o comportamento. Caso contrário, você vai pegar o número de homicídio ou de assalto, de tráfico, são pessoas que já têm passagem pela polícia, a grande maioria. Não são pessoas. Então, isso por si só também não resolve. Nós temos que botar um sistema que ressocialize. Que quando ele voltar para a sociedade, ele volte diferente. Porque, na verdade, o jovem ele vai voltar muito mais rápido para a sociedade do que o adulto quando ele vai ser aprisionado. Então tem que socializar. E lembrar que o presídio do Brasil é a faculdade do crime. Se você olhar assim, quais são as instituições criminosas mais fortes do Brasil? PCC e Comando Vermelho. Eu estou instalado dentro do presídio, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. E quem comanda o crime aqui fora, são eles, são quem está no presídio do Brasil. Eles comandam o crime aqui fora. Eles dizem quando tem que matar lá o adversário, lá que está ocupando o espaço do tráfico, eles comandam tudo isso. Então nós temos que cuidar do sistema prisional também. Então não adianta só fazer a lei para reduzir por reduzir, tem que estar no sistema prisional. Hoje nós temos uma lei no Brasil que todo mundo critica, mas critica, às vezes até por não ter conhecimento. No mundo inteiro, o que tem no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem no mundo inteiro. A responsabilidade juvenil, ela começa com 12 anos de idade. A partir de 12 anos, se cometer infração, o correto era que o país estivesse penalizando, dependendo do crime, evidentemente. Porque um de 16 pode matar, um de 15 pode matar também. Um de 14 pode também. Mas um de 13 pode. Um de 12 também pode. Então, o crime hediondo, ele pode acontecer em qualquer idade. Então, a proposta que a gente tinha para construir, e foi atropelada, era para poder criar as penalidades a partir dos 12 anos de idade, dependendo do crime cometido, e iria até os 17, o tempo máximo de pena seria 9 anos, porque um adolescente, 9 anos no sistema fechado, representa 20 anos para um adulto. 20 anos para o adulto. Então, essa é a proposta que a gente estava construindo. Para poder fazer média com a população, o Congresso antecipou e aprovou a redução por redução. E na redução tirou o tráfico de drogas. Nós sabemos muito bem que a maior causa de violência no Brasil é furto e droga. Até porque é o furto e droga que leva ao homicídio, a grande maioria das vezes. Então, essa foi a razão que eu não votei contra penalizar menor infrator. Eu votei contra esse modelo que quer instituir, que não vai resolver o problema. Ele vai criar dois problemas. E eu vou dizer quais são os dois problemas. O que diz o Código de Trânsito? Quem for imputável pode tirar a carteira. Você reduzir a maioridade para 16 anos, você está dizendo o seguinte, ó, menor de 16 anos pode tirar a carteira. Aí você vai buscar a estatística, no Brasil, o que mais mata jovens de 18 a 29 anos é acidente de trânsito. Aí imagine vocês, né, porque também a lei que diz que é proibido ter bebida alcoólica para menor, ela também não vai valer para 16, ela vai valer para 16, porque 16 já não será menor, porque ele é imputável, né? Aí você imagine essa turma bebendo e dirigindo o automóvel, né? E se usar outras substâncias também. Então a preocupação nossa é o que vai acontecer se não fizer uma legislação correta. Segundo problema,
é a questão da prostituição, dos crimes sexuais. No Brasil, 16, 17 anos se prostituir é exploração sexual, é crime hediondo. Se você reduzir para 16 anos, nós sabemos que prostituição no Brasil não é crime. Quem tiver 16 anos vai poder se prostituir. Você acha que essa população que vai ser, que é vulnerável a tudo isso, é a população que mora na Praia do Canto, que mora lá, que mora na Barra da Praia, que mora em cobertura? Mais uma vez, quem será penalizado é quem está enchendo o presídio. É negro e pobre. Vai no presídio, você vai ver um loiro e olho azul. Se vê, é muito raro. Você vê negro e pobre. Vai no presídio, quem tem a média de escolaridade é o 5º ano primário. É o 5º ano primário. Então, o que nós propusemos? Que o governo também, ao mesmo tempo que implantasse uma legislação nova, também pudesse alocar recursos para que, a partir de agora também, os alunos da educação infantil e ensino fundamental pudessem ter educação de tempo integral. Aí, nós entendíamos que aí são 2 medidas que depois a gente pode cobrar. Depois a gente pode cobrar. Então, nós propusemos isso. Outra coisa, penalizar o maior que o uso menor. Inclusive os pais. Porque tem muito pai que sabe que o filho está lá traficando droga, ele traz o dinheiro para dentro de casa para poder ajudar dentro de casa. O pai sabe disso. Tem muita gente que usa o menor, porque ele é menor, para cometer o crime. E quando passar para 16 anos, vão usar o de 15, vão usar o de 14, no modelo que está aí. Então, por isso que a minha posição, sabe, Edinho, no primeiro momento, foi querer discutir mais, então eu propus um plebiscito. Vamos ouvir a sociedade para poder ouvir o debate, porque, a grosso modo, a população, coitada, hoje não aguenta mais com a violência. Mas não podemos negar que o que nós temos na sociedade que nós vivemos, isso foi construído por nós mesmos. Por nós mesmos. Nós que construímos tudo isso. Né? E eu tenho dito que até a Bíblia, até a palavra de Deus, lá em Salomão, ele já orienta que você tem que combater a infração, a violência, via educação. Se você ler Salomão, capítulo 22, versículo 6, é o seguinte: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até envelhecer, ele não se desviará dele. Está lá. Está na Bíblia, né? Não precisa nem ir muito longe. Então, nós não podemos simplesmente fazer leis sem criar um mecanismo de melhorar a educação. Então, por essa razão que eu defendi o plebiscito, ou defendi ampliar esse debate, porque eu acho que a forma que ele foi colocado, ele não vai trazer solução. E olha, que tem que ter muito peito para fazer isso. Porque para fazer média com a população é só votar a favor da redução. Né? Mas isso é um populismo penal. Um populismo penal que vai chegar lá na frente que não vai resolver absolutamente nada. No político, ele tem que ter convicção daquilo que ele faz. O político também não pode ficar mudando de lado, não. Se ele defende uma coisa hoje, ele não pode defender outra amanhã. Né? Então, por essa razão, sabe, Edinho, que eu não fui favorável ao modelo que estou implementando. Eu sou favorável dessa forma. Penaliza tudo que usa menor, aumenta as penas de 12 a 17 anos, um sistema prisional separado, para não poder botar um adolescente franzino com um adulto desse. O maior índice de HIV, de AIDS, no Brasil está no presídio, gente. De percentual por pessoa, está no presídio. Né? Então nós queremos o quê? Recuperar ou construir animal? Né? Então eu acho que isso é o debate que tem que continuar sendo feito. Infelizmente, votar daquela forma, eu torço agora para que dê certo. Né? Eu torço para que dê certo. Mas o modelo é um modelo que eu não vejo solução a curto prazo. Vou continuando, eu gastei um pouquinho de tempo para isso, que é um tema polêmico. Né? E se hoje mandar aprovar a pena de morte, o povo quer que aprove, cara. Oi? Né? Quer que aprove a pena de morte. Né? Daqui a pouco nós vamos pegar o garotinho que está no ventre da mãe e já vai nascer preso. Porque já vai reduzindo a idade penal até chegar a uma idade que não vai ter mais jeito. E o Brasil não toma uma decisão nenhuma em relação a isso. Eu tenho dito que tem uma frase da Maria Tereza de Calcopá, que ela fala o seguinte:
no país aonde quer se aprovar que uma mãe possa matar seu filho no ventre, é pouco permitir que um mate o outro. Nós não podemos. Se você mata seu filho no ventre, você imagina, se você não tem amor ao que você gerou, imagina uma pessoa que você não conhece. Então, essa violência, o ser humano já é mau por natureza. Né? Então, acho que nós precisamos aprofundar esse debate. Então, por isso, sabe, Edinho, que eu me posicionei, né, e assim, tenho convicção de que eu estou fazendo o mais correto, porque eu estou pensando lá na frente, né, e também estou pensando em que esses menores do Brasil todo não são algozes. Tem muita vítima nesse país. Né? E respondendo aqui a pergunta do Anacleto, eu acho que eu respondi, Anacleto, a pergunta sua. Cadê a Anacleto? Está aí. Respondi a pergunta do Anacleto junto com a questão da época. Né? A Anice perguntou sobre a saúde pública, né? Hoje, realmente, o maior problema que nós temos na saúde, infelizmente, a atenção básica ainda continua sendo um problema. Porque um país que traz médico cubano é porque ainda não tem profissionais suficientes ou um mecanismo suficiente para poder atender a sua população. Né? Então, nós temos um problema muito grave aí na atenção básica. Nós estamos falando muito pouco da prevenção. Mas qual é o nosso problema de verdade hoje na saúde? Médico especialista, os exames da especialidade médica e depois tem um terceiro problema, que chama cirurgias eletivas. Se você tiver uma cirurgia de hérnia, de varize, de vesícula para fazer, às vezes tem que esperar a hérnia encarcerar para você conseguir ir para o hospital de urgência para operar a hérnia. Né? Então esse é o outro problema que nós temos. Né? E são problemas que não são tão complexos quando você tem um hospital de urgência e emergência. E aí, o que nós estamos propondo? Né? Nós estamos propondo. Primeiro, eu coloquei nisso, R$1 milhão de emenda para o Dório Silva esse ano, e estou colocando mais 2 milhões no ano que vem, porque eu conversei com o governador e nós temos que construir um modelo para o Dório Silva. E qual é o modelo do Dório Silva que eu defendo? Que o Dório Silva tenha a especialidade médica, os exames da especialidade médica e as cirurgias eletivas sejam feitas no Dório Silva. Porque nós já temos o Jaime para poder fazer a urgência e emergência. Então, o que a gente faz com o Dório Silva? O governador gostou da ideia, disse que vai viabilizar e não será para atender somente a Serra, vai atender essa região, Serra, Aracruz, a região nossa aqui. E esse modelo é bom por causa de quê? Porque o paciente vai e marca a consulta. Hoje, você marcar a consulta é quase um ano. Depois, mais um ano para marcar o exame. Depois, mais uns 6 meses para mostrar o exame ao médico. Né? E depois, mais um ano, tem que ser operar. Né? O tempo que a gente gasta aqui. Aí as pessoas às vezes têm que recorrer aos seus recursos para poder fazer particular, porque não dá para esperar. Então, essa é a proposta que eu estou fazendo ao governo, estou botando as emendas que eu prometi ao governo para poder fazer do Dório Silva um hospital de referência. E o que eu estou propondo mais em relação à saúde pública? Eu faço parte de uma comissão chamada Comissão do Pacto Federativo. Na verdade, eu faço parte de 12 comissões na Câmara Federal. Eu sou membro da Educação, sou membro da Seguridade Social e Família, da Comissão Especial de Saúde, tem várias comissões de Ação e Transporte, tem várias comissões. Essa Comissão do Pacto Federativo, o que ela discute? O que é o Pacto Federativo? O grande problema que nós vivemos hoje, que todo imposto que a gente paga, que a gente mora na cidade, vive na cidade, mas o imposto que a gente paga é uma parte do governo federal. Para você ter uma ideia, no final da distribuição dos nossos impostos, o governo federal fica com 54%, o governo do estado 27% e o município com 19%. Só que quem tem que atender a demanda é o município, porque o cara mora na cidade. Ele precisa de por saúde, o remédio, é tudo da sua cidade. Então, o que eu propus? Não sei se você sabe, a lei diz que o município tem que aplicar pelo menos 15% na saúde. O governo estadual, 12%. Mas a lei não diz quanto o governo federal tem que investir na saúde. Eu coloquei uma proposta que já foi aprovada na comissão e que vai para o plenário aqui nos dias, para que o governo federal também tenha a obrigatoriedade de aplicar 12% do seu orçamento na saúde pública. Porque dessa forma, nós teremos recursos do governo federal dentro da cidade.
E a segunda emenda que nós fizemos, que foi a LDO, que eu fiz na semana passada, foi obrigando o governo federal a ajudar o custeio da saúde básica dos municípios. Porque hoje, o que ocorre? O maior problema nosso é a saúde básica. Se você não tiver prevenção, você vai ter esse monte de gente doente mesmo. E tem que ter a saúde básica de qualidade. Então nós aprovamos que o governo vai ampliar os recursos do custeio da saúde básica e, inclusive, o que eu defendo? Se o governo federal pode pagar R$10.000 ao médico cubano e o município ainda vai pagar a estadia dele e a alimentação, que dá R$13.000, por que o governo federal não repassa os R$10.000 para o município contratar um médico da estratégia da família? Porque esse médico cubano, o ano que vem, acaba o convênio dele. Então, o ano que vem, se com o médico cubano a gente já acha que não é muito bom, você imagina sem eles ainda na rede, né? E acerta 80 médicos cubanos no município da Serra. Né? Então, nós precisamos, a minha proposta é que o governo federal, ao invés de contratar o médico, ele passa o dinheiro para o município contratar o médico da estratégia da família. Porque com esse salário, você não terá dificuldade de contratar médicos. Né? Então, essa é a proposta que eu estou fazendo no governo federal em relação à saúde. Assim, eu não posso prometer que eu vou resolver o problema, porque eu sou simplesmente um deputado federal. Né? Eu não tenho condição de executar absolutamente nada. E também, tudo nosso para aprovar depende da maioria da Câmara Federal, que são 513 parlamentares. Né? Então, tudo depende da maioria. Quando a gente consegue passar na comissão direto, aí fica fácil passar no plenário. E as propostas que eu estou te falando já passaram nas comissões. Né? Então, a expectativa nossa é que a gente consiga passar isso para o plenário. Outra questão que eu estou fazendo na área da saúde, tem um imposto chamado PIS/COFINS. Todo mundo já ouviu falar desse imposto, PIS/COFINS. Esse imposto, que o governo federal aumentou agora, ele não é distribuído com os municípios do Estado. Ele é utilizado pelo governo federal para poder utilizar o Sistema Único de Saúde, para assistência social e para a Previdência. Na minha proposta, eu coloquei que 12,5% desse imposto venha para o município e 12% para o Estado, para poder esse recurso ser usado também para o Sistema Único de Saúde, para assistência social e para a Previdência, que é fundamental. Então, é uma outra proposta que é ligada à saúde, que eu também consegui colocar lá como emenda. A Neném falou sobre o que pode fazer para melhorar a educação. Eu acho que, Neném, aqui está o cerne de tudo. Né? Educação é o cerne de tudo. E educação não é investimento caro. Educação é investimento barato. Só para ter uma ideia, um aluno de tempo integral custa R$800. O preço do sistema prisional socioeducativo custa R$8.000. O preço do sistema prisional, você já pagou lá, R$15.000. Aqui no Espírito Santo custa R$15.000. Eu falei R$8.000 porque foi o que me disse do sistema Fundação Casa lá em São Paulo. Então custa R$15.000. Um preço comum no Brasil custa R$6.000. Esse preço do sistema custa R$6.000. E nós não temos R$800 para educação integral, nós vamos ter que utilizar R$8.000, R$15.000 ou R$6.000 para poder gastar em alguém que vai voltar para a sociedade, porque o modelo nosso é esse, pior ainda do que entrou. Então, o problema nosso todo é exatamente da educação. Aí, o que pode ser feito? Em relação ao piso nacional da categoria, o Plano Nacional de Educação tem 20 metas, 2 metas delas são relacionadas ao salário do professor. Primeiro, que continue aumentando o piso nacional, o piso do professor todo ano acima da média da inflação. Né? E tem que fazer isso, porque o professor que dá aula na Serra, o professor que dá aula em Alto Rio Novo, ele tem que ter a mesma qualificação do professor que dá aula na Serra, porque ele tem que dar aula do mesmo jeito, ele tem que ser bom do mesmo jeito, só que os salários são diferentes. Aqui é um e lá é muito menor. Né? Então, o piso da sua categoria é fundamental, porque o Brasil inteiro pague um único piso. E também está no plano de educação que o governo, que vai ser implantado nos próximos 4 anos, um plano de carga e salário para a educação a nível nacional. Né? Será o mesmo plano para o Brasil inteiro. Mas só tem um detalhe: os municípios não conseguem pagar o piso, dependendo do município.
Não consegue pagar. Tem prefeitura do interior que não paga nem um piso atual ainda. Nem um piso atual está pagando. Então, o que nós aproveitamos no Pacto Federativo? Que, quando ultrapassar de 60% o gasto do Fundeb com o professor, o governo federal é obrigado a fazer a complementação do recurso, porque hoje gasta mais de 100% do Fundeb com a educação. Né? Porque o que aconteceu com o governo federal? O governo federal fez uma política que deu muito voto, que essa política de investir no ensino superior. É FIES, é ProUni, é SISU. FIES até não é dinheiro do governo. FIES é dinheiro que te empresta, depois você tem que pagar de novo. Mas o governo se preocupou com o ensino superior, que a gente até louva isso, até melhorou mesmo, tem muito mais gente estudando em faculdade. Mas esqueceu da educação básica. A educação básica nossa é de péssima qualidade. Hoje o aluno no terceiro ano, 51% não sabe fazer a leitura corretamente. Se mandar ele fazer uma leitura de um texto, então o terceiro ano vai saber ler. 15% dos alunos, você também que é professora, 15% dos alunos que estão no ensino fundamental, eles têm idade para estar no ensino médio. Olha como é que nós estamos no atraso na educação desse país. Então, eu estou propondo, a proposta nossa é aceita, que vamos passar de 60%. Há uma complementação. A segunda proposta também que foi aceita, que o governo federal, através do que diz a Constituição, que o município tem que aplicar 25% da educação, que o Estado tem que aplicar 25% da educação, mas a Constituição diz que o governo federal tem que aplicar 18% da educação. Aí eu fiz a minha proposta, que foi aprovada também na comissão, que o governo federal também aplique 25% da educação, só que essa diferença seja aplicada necessariamente na educação básica. E que a gente comece a fazer educação integral a partir do ensino, porque começar a educação integral a partir do ensino médio não é o mais correto. O governo federal está fazendo, o estadual está fazendo até novo, mas o mais correto é começar em tempo integral na educação infantil, né? E o ensino fundamental, principalmente de primeira e quinta série, que é o grande problema. Então, nós estamos propondo, através dessa emenda também, que se aumente o custeio da educação integral, porque o que diz o plano da sua educação? Que os governos municipais e estaduais têm que implantar, durante o período de duração do plano, que são 10 anos, 50% das escolas públicas têm que ser de educação integral. Mas se não tiver o recurso, nós sabemos como é que funciona no Brasil. Postega lá para frente, é igual o Brasil sem lixão. Fizeram uma lei para acabar com o lixão em 2014, a lei está aí, mas o lixão também está aí. Né? Não foi, agora estou pedindo para prorrogar por mais 5 anos para se implementar. Então, é o que a gente está fazendo na nossa educação e também tem uma proposta minha de emenda constitucional, porque o que diz a Constituição? Que professor pode ter 2 vínculos no setor público. Professor e pedagogo também pode ter 2 vínculos. Eu votou contra essa medida provisória porque nós temos que entender que no Brasil, se quiser reduzir esse custo, não tem que tirar do pobre, tem que tirar de quem tem. Vamos aumentar os impostos de quem tem grande fortuna, vamos criar imposto para aquelas empresas multinacionais que mandam lucro para o exterior, e a lei diz que não é obrigado a pagar imposto de renda no lucro que manda para o exterior. Então nós temos que tomar dinheiro de quem tem. E nós votamos contra a medida provisória. Inclusive, quando a medida provisória foi editada, eu pedi ao PDT que saísse do governo, entregasse o Ministério do Trabalho, porque para o PDT, direito do trabalhador e direito do aposentado é cláusula pétrea. O PDT, isso é fundamental, isso é história do partido. Né? Então, eu tenho que ter o PDT que saísse do governo. Porque eu não poder estar no governo e não poder estar no governo votando contra o governo. Né? Isso dá a impressão até que a gente é oportunista. Então eu propus sair do governo. Tanto que a semana retrasada, citaram meu nome para ministro, e eu falei, olha, como é que eu vou aceitar ser ministro se eu defendo que o PDT saia do governo? Né? Porque se eu defendo que o PDT saia do governo, é uma contradição minha aceitar ser ministro do governo. Então essa medida provisória foi aprovada, já foi sancionada pela presidente, ela já está valendo, né? Infelizmente está valendo. A única coisa que eu posso dar notícia boa, mas a minha presidente vetou, a gente vai tentar derrubar na Câmara agora, foi que nós acabamos com o fator previdenciário.
né? Nós aproveitamos e acabamos com o fator previdenciário. E por isso nós aprovamos. A Câmara e o Senado manteve, mas a presidente está vetando agora, está propondo uma outra escalonamento o fator previdenciário. Para quem não sabe, o fator previdenciário é que hoje você tem que somar 85 anos mulher, 30 anos trabalhado e 55 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria integral. O homem, 60 anos de idade, 35 anos trabalhado, para poder ter direito à aposentadoria integral. E quando ele fizer 35 anos trabalhado, ele não tem direito a ter a aposentadoria integral. Por isso que muita gente no Brasil se aposenta com a aposentadoria proporcional. Né? Integral, pouca gente recebe no Brasil, muito mais é proporcional. Então nós aprovamos que fosse 85 anos somado à idade, um tempo. Porque pode ter 60 anos de idade a mulher e 25 anos só trabalhar. Né? Vai poder aposentar. O homem pode ter 60 anos, pode ter 65 anos de idade e 30 anos só trabalhar. Então o fator de receber integral. Isso está certo, tem muita gente que já encaixa nessa nova. Pois é, então nós aprovamos isso lá. E a outra coisa boa que eu tenho para te falar é que o PDT uma emenda que também foi aprovada, que o mesmo reajuste que se dá para o salário mínimo também tem que dar para o aposentado e pensionista. Né? Isso aí nós aprovamos lá, não sei se a presidente vai querer inventar, mas foi aprovada lá na Câmara Federal em relação à questão do aposentado. Né? E o que eu tenho a dizer sobre os aposentados. Acho que só foi a última pergunta, só. Foi a última pergunta. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade para a gente poder falar um pouco do trabalho, que a gente tem pouco espaço para poder falar, né, às vezes. Também dizer que andaram falando aqui na Serra que eu não botei nenhuma emenda para a Serra. Não é verdade. Não é verdade. O que nós fizemos foi o inverso. O que acontece? Quando você bota uma emenda, você combina com a comunidade. Você vai à comunidade da Tubarão e diz, olha, vocês querem uma unidade de saúde, eu vou botar uma emenda. Se o prefeito quiser mudar o local da emenda, ele pode mudar. Depois, eu botei as emendas e botei via governo do Estado. Mas está escrito os bairros que é para ir o dinheiro. Né? Carapebus, para o bairro Carapebus e o bairro Parque das Gaivotas. O da saúde, eu botei do Dória, porque não pode. O governo quer fechar o Dória, e o Dória não pode fechar. O Dória é um hospital importante aqui na Serra. Né? Então eu botei para o Dória. Outros 600 mil eu botei para a cultura. Nós sabemos que nós temos uma atividade cultural muito grande na Serra, muito grande na Serra. Os outros 600 mil eu coloquei para o esporte. Nós temos muitas instituições na Serra que a prefeitura tinha convênio para poder trabalhar menor e a prefeitura suspendeu os convênios. Então eu coloquei para que pudesse atender essa atividade esportiva, né, principalmente esses projetos sociais que recupera menor, que faz aquele programa de como é que chama? Jornada ampliada, né? Então nós colocamos emendas para ir. Então eu coloquei mais de 50% das minhas emendas para o município da Serra. E botei 25% das emendas para os hospitais filantrópicos, que acabam atendendo nossos pacientes. Botei para o hospital, o Hospital das Clínicas, que nós usamos, o Hospital da Clínica. Botei para o Hospital, para Santa Casa Misericórdia, que nós usamos. Coloquei para o Hospital Evangélico, que atende o SUS também. E coloquei para o Hospital Santa Rita, que lá é referência exatamente de câncer. Então eu coloquei mais 2,5 milhões para esses hospitais, porque vai atender a população de todo o estado e também a população da Serra, que são referência. Então essas foram as emendas que eu coloquei. Né? Então assim, e por que eu fiz isso também? E depois eu até falei, primeiro que a prefeitura não me fez nenhum pedido, porque para botar emenda tem que ter projeto. Essa que eu botei, tinha projeto, quando eu era prefeito tinha feito, eu tinha a cópia do projeto. Né? E até mandei para o Estado. Mas é preciso que eu apresente projeto para poder ser botar um recurso. Se não apresentar um projeto, perde o dinheiro. E a outra questão é que a Prefeitura da Serra está com problema com os recursos federal. Nós temos 5 itens da Serra com problema, do Tribunal de Contas da União. O Hospital Materno Infantil, o recurso
para acontecer tudo é dia 25 de outubro de 2012. E eu tenho dito o seguinte: eu perdi a eleição de prefeito, poderia fazer de raiva, não assinar o convênio para o dinheiro não vir, né? Porque muito político faz isso, mas eu fiz o convênio, assinei e veio 25 milhões para a Prefeitura da Serra e a Prefeitura não está utilizando o recurso no tempo adequado. A obra está extremamente atrasada. E sobre as 13 creches do município. E algumas da União também estão atrasadas ou paralisadas. Então, o Tribunal de Contas da União mandou notificação que, enquanto resolver isso também, o município não vai receber recurso do governo federal. Então, por essas razões, que eu fiz a emenda via o governo do Estado, para que os recursos possam chegar ao município da Serra. E assim, eu tenho respeito aos adversários que falam de mim, que falam que não votei, mas eles não sabem que essa cidade, a cidade que eu escolhi, não vai fazer política, ela vai viver. É até um desafio, se a Serra tem um prefeito, eu tenho um prefeito, que seus filhos estudam na Serra, que seus netos estudam na Serra, que seus filhos moram na Serra, os meus moram na Serra, meus netos estudam na Serra. Então, a Serra é uma cidade que eu quero que ela ande para trás. E pelo contrário, isso é igual a mãe quando ama um filho, né? Não importa quem está cuidando, não importa quem está cuidando bem, não é isso? Se está cuidando bem, a gente está feliz, né? Então eu jamais deixaria de pagar os recursos para o município da Serra, né? Até porque a Serra, na minha vida pública, tudo que eu construí deve ser a Serra. Qualquer município que eu vou, assim, ó, Sérgio Vidigal da Serra chegou, né? Então tudo é da Serra. Então, se a Serra me projetou, eu tenho a obrigação de retribuir isso à minha cidade, né? Seria até uma ingratidão minha não fazer isso. Não é porque eu perdi a eleição, porque eu acho que a vontade popular, a população resolveu, eu respeitei. Se acertou ou se errou, só o tempo é que vai falar. Eu torço para que tenha acertado, né? Porque se errou, não sou eu que vou sofrer, né? Não sou eu que vou sofrer. Quem sofre é a população que precisa da prefeitura, né? Então, assim, eu acho que eu jamais faria isso. Até porque esse negócio de fofoca na Serra é uma coisa que eu tenho certeza que já está em fase final. Porque, né, disseram que eu e o Cirilo vivíamos juntos, né, disseram que meu pai era dono da IGURB, disseram que meu filho era dono da Mosca, né? Então, está aí, ó, o tempo está passando, né? Eu acredito que a mentira, ela anda mais rápida, mas também o tempo de duração dela é menor, né? A verdade demora um pouco mais a chegar, porque a verdade é dura. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Mas a verdade fica, né? Então o tempo está mostrando que tudo isso é uma conversa que vai passar. Não guardo nenhum ressentimento, muito pelo contrário, né? Eu só tenho a agradecer a Serra por tudo isso e vou continuar ajudando a Serra aonde eu estiver. Tanto que eu pedi ao pessoal, olha, nas reuniões nossas, eu não quero que fale sobre a gestão do município, eu não quero que faça crítica, porque dá a impressão que eu estou querendo estimular. Eu não quero estimular. Eu quero ajudar aonde eu estou, né? Porque aonde Deus nos coloca, a gente tem que florescer. Se Deus me colocou lá no Congresso, eu tenho que florescer no Congresso. Eu tenho que, pelo menos, quando sair de lá, pelo menos, ó, o Vidigal passou aqui, deixou sua marca, deixou um bom trabalho, né? Porque é o que eu quero da política, porque para sobreviver, Deus me deu profissão, me deu força de trabalho, né? Eu não precisaria estar na política para poder botar o pão na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem mandato e não faltou pão dentro da minha casa, porque Deus me deu uma profissão e eu tenho vontade de trabalhar. Então eu não tenho problema em relação a isso. Eu estou na política porque eu gosto de colaborar. De repente, quando eu falo essa questão da redução da moralidade penal, é porque eu estou falando com amor. Eu não estou falando nem com ódio, nem com vingança. Eu estou falando com amor, né? E vocês sabem muito bem que todo mundo tem animal dentro de casa. Criança é igual animal. Se tratar com carinho, é doce. Se tratar com violência, o retorno é igual animal. O animal está com violência, bateu na porta e ele pula em cima, né? Então, se o animal é assim, você imagine uma criança. Então, nós temos que tratar com amor, né? Principalmente os pais. Então, por essa razão que eu faço essa reflexão, né? Porque eu torço para que as pessoas vivam em paz.
E nós sabemos muito bem que o maior problema que nós vivemos hoje chama-se desestruturação da família. Esse é o maior problema que a gente vive hoje, que é jogar o problema debaixo do tapete. Quantas pessoas que largam a família, arranjam um filho aqui, filho ali, não cuidam de nenhum deles, né? Quantas pessoas que arranjam o filho deixam na mão da avó e cada um vai tomar conta da sua vida, né? Então, nós somos corresponsáveis por tudo isso, sem contar o poder público não cumpre o seu papel. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade, dizer para vocês que para mim é um prazer grande estar aqui. Se tiver alguma sugestão, eu estou à disposição para ouvir, quero debatê-las. Se eu tiver errado em alguma coisa, podem fazer a crítica, porque eu quero justificar a decisão que eu tomei. E eu só tenho a agradecer a Serra, só tenho a agradecer a Serra, porque a Serra, cada dia que faz, me faz aprender mais. Eu lá no Congresso Nacional estou aprendendo, eu estou aprendendo. A gente pensa que sabe tudo, né? Na verdade, Paulo Freire dizia que ninguém ensina ninguém, mas também ninguém aprende sozinho, né? Então, eu estou aprendendo, a vida é um aprendizado.